E aí, gente, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Mauro, eu sou economista e especialista de investimentos. No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o investimento mais democrático e eficiente do mercado financeiro, que são os fundos de índice, também muito conhecidos como os ETFs. Bom, vamos começar pelo básico. O que são ETFs? ETF é uma abreviação do inglês de Exchange Traded Funds, que significa fundos negociados em bolsa. Mas no Brasil, aqui chamamos eles de fundos de índice. Na prática, é um fundo de investimento que replica a performance de um índice do mercado. Mas agora provavelmente fica a dúvida: o que é um índice de mercado? O índice de um mercado é uma carteira de investimentos teórica construída com critérios bem específicos. Vamos entrar aqui no site da Bolsa de Valores, da B3, que eu vou mostrar alguns exemplos para ficar mais claro para vocês. Bom, eu peguei aqui como exemplo o IAGRO, que é um índice do agronegócio, da B3. O IAGRO ele é o resultado de uma carteira teórica de ativos elaborada de acordo com os critérios estabelecidos nesta metodologia. Mas, enfim, vamos entrar na metodologia para a gente entender alguns desses critérios. Bom, entrei aqui na metodologia e vamos lá. Aqui, ó. Acho que um critério que já está até no nome do índice, é que precisa ser uma companhia classificada como agronegócio, Ou seja, ela tem que estar relacionada, ela tem que ter atividades ligadas ao agronegócio. Esse é o primeiro critério para a empresa entrar nesse índice. Que o outro critério aqui que é legal falar, ela precisa ter presença no pregão de 95%. Um pregão nada mais é do que uma sessão de negociação. Deixa eu pegar aqui um exemplo mais claro. Na segunda, a Bolsa de Valores vai ter um pregão. Na terça, ela vai ter o pregão. E basicamente é quando os investidores estão comprando e vendendo as ações, enfim, o dia todo. É uma sessão de negociação, de ações que acontece de segunda a sexta. Então a empresa ela precisa estar presente em pelo menos em 95% desses pregões. Um outro critério, que é legal falar, é que a empresa não pode ser classificada como penny stock. Penny stock é uma ação cujo valor dela, cujo valor de tela dela é negociado abaixo de R$ 1. Então esses são alguns dos critérios utilizados para formar esse índice, para formar o índice IAGRO. Tem outros, mas enfim, só dei aqui 3 só para ficar mais claro. Um outro índice que é um dos mais conhecidos da Bolsa de Valores é o IBOV. Aqui, ó, índice Bovespa. Bom, o IBOV ele já tem aí uns 50 anos. É o principal indicador de desempenho das ações negociadas na B3, que é a Bolsa de Valores, e reúne as empresas mais importantes do mercado de capitais brasileiro. Bom, o IBOV, ele também tem diversos critérios, eu acho que é legal a gente passar por alguns aqui também, só para ficar mais claro para vocês. Um dos critérios aqui está entre os ativos que representam 85% do índice de negociabilidade. Então, ou seja, basicamente são as empresas ali que são as mais negociadas, Elas têm que estar entre os 85% das empresas mais negociadas. Basicamente seria isso, um dos critérios. Outro critério, aqui que eu já falei, é a presença em pregões, que também aqui no caso é 95%. Aqui um outro critério, que eu também já falei, não pode ser penny stock. Aí o outro critério, que eu acabei não falando no outro, é que naquela metodologia do IAGRO não tinha esse critério, é o rebalanceamento quadrimestral. Então, basicamente, quadrimestralmente ocorre uma revisão de todos os critérios do Ibovespa, e aí as ações das empresas que cumprem esse critério continuam no Ibovespa. As ações que não cumprem esse critério, elas acabam saindo do Ibovespa. Então, isso acontece quadrimestralmente. E aí, seria legal a gente entender, a gente já entendeu quais os critérios, porque as empresas entram e saem do índice. Agora, vamos ver as empresas que compõem o índice Ibovespa. Lembrando, não estamos falando do ETF ainda, estamos falando do índice Ibovespa, tá? É um índice da carteira teórica Ibovespa. E ela tem a composição dessas empresas aqui. Por exemplo, uma empresa aqui bem conhecida é a Ambev. Enfim, acho que todos os brasileiros conhecem a Ambev, Quase todos, pelo menos. Então ela tem aqui uma participação de 2,5, arredondando, por cento dentro da carteira do Ibovespa. Bom, aqui tem o Açaí, também é uma empresa, um atacadão. Acho que o pessoal aqui da região sudeste deve conhecer mais o açaí. Bom, temos aqui Bradesco. Bradesco tem aqui juntando as duas ações do Bradesco, ele tem aqui quase 5% de participação dentro do Ibovespa, então é uma participação bem relevante. Temos aqui Banco do Brasil, enfim, temos aqui as empresas mais negociadas da Bolsa. Então, por exemplo, se você comprar uma cota do BOVA11,
que é o BOVA11, ele é um ETF que ele replica, que ele compra as ações do índice Bovespa. Então, se você comprar o BOVA11, você vai estar comprando automaticamente essas ações aqui, tá? Se você comprar uma cota do BOVA11, você automaticamente vai estar comprando todas essas empresas aqui. Mas na prática, assim, como funcionaria isso, né? Como eu já disse, né, você compra cotas de determinado fundo, pela sua corretora mesmo, igual você compra uma ação, você compra enfim, um outro fundo, um fundo imobiliário. É a mesma lógica, né? Um ETF ele é um fundo fechado também, como um fundo imobiliário, como um Fiagro, e ele é negociado na Bolsa de Valores. Tá? Então, da mesma forma que você compra uma ação, né, você sabe o ticker da ação, você vai lá no sistema da corretora e pesquisa, o mesmo vale para o ETF. Você tem que saber o ticker do ETF, aí você tem que ir lá no sistema da Bolsa de Valores e pesquisar por esse ticker. Aí você vai lá e compra a quantidade que você achar melhor para o seu perfil, para a sua carteira de investimento. E vamos supor o BOVA11, né? Você comprou lá o BOVA11 mesmo. Se o índice Bovespa, se ele subir 10%, o BOVA11 também sobe 10%. Né? Aí, ao contrário, sei lá, vamos supor que o índice Bovespa caiu 5%. O BOVA11 vai cair 5% também. Se você comprou uma cota do BOVA11, né, por consequência, no seu investimento ele vai desvalorizar 5% também. Basicamente é essa lógica, tá? E os ETFs, eles têm uma gestão passiva. Basicamente o gestor, ele não fica ali escolhendo os ativos, as ações, ele não fica ali todo dia estudando, vendo qual que é o melhor ativo, qual que é a melhor empresa que ele vai colocar na carteira dele, tá? Ele simplesmente vai replicar um índice. Então, uma gestão passiva é a gestão de um ETF, tá? Funciona de forma passiva. Uma gestão ativa, como por exemplo, temos os fundos de ações, que eles têm gestão passiva, fundos imobiliários também, desculpa, fundos de ações têm gestão ativas e os fundos imobiliários também, a maioria deles também tem gestão ativa. E os outros fundos. Mas o ETF, ele funciona como uma gestão passiva. E, por isso, ele tem taxas menores, né? O que é uma das principais vantagens aí que eu já vou falar logo logo. Já entrando, né? Outra vantagem do ETF é que você tem ali uma diversificação instantânea assim que você faz a sua aplicação. Né? Assim que você compra a cota, você já tem uma diversificação instantânea do seu investimento. No caso do BOVA11, você está investindo em mais de 80 empresas, em 80 ações diferentes. Tá? Uma outra vantagem é que é muito simples. Você não precisa ficar analisando empresa por empresa, você não precisa ficar vendo notícia, acompanhando o setor, vendo se a empresa teve lucro, não teve, acompanhar resultados trimestrais. Enfim, você compra ali a cota e você compra a cota do ETF, por exemplo, o BOVA11, ele vai replicar o Ibovespa, pronto, já era, você já está ali diversificado, é bem simples, né? Aí você vai ter, enfim, o retorno exatamente do índice Bovespa. Também os ETFs, eles são bem líquidos, também a maioria deles, né? Porque eles são negociados em bolsa de valores, você pode entrar lá no sistema dessa corretora, você pode vender no dia, você pode comprar no dia, vender no outro, enfim. A negociabilidade dele é muito simples, geralmente eles são bem líquidos, né? E também são transparentes, né? Como você viu aqui, eu mostrei para vocês, aqui ó, a gente consegue saber exatamente as empresas que tem dentro do ETF e a gente também consegue entender os critérios que ele usa, né? Como eu entrei com vocês aqui na metodologia, né? Nesse caso da metodologia do Iagro, enfim, entrei aqui na composição do Ibov, então ele é transparente nesse aspecto. E por último, ele é democrático. Acho que com pouco dinheiro você já consegue investir, você já consegue diversificar bastante o seu investimento. E geralmente as cotas, você pode achar um ETF que uma cota custa R$ 50, que uma cota custa R$ 10, que uma cota custa R$ 100. Então ele é bem democrático, ele é acessível, né? Você pode começar a investir em ETFs com pouco dinheiro. E eu acho legal falar um pouco dos principais ETFs do Brasil, né, que a gente tem aqui na nossa Bolsa de Valores. Eu já citei aqui, já exemplifiquei, usei como exemplo o BOVA11, ele segue o Bovespa, e enfim, nos últimos 5 anos, ele rendeu aqui de retorno quase 90%, desde ali de 2020, 2021. Um outro ETF também que é muito conhecido é o SMAL11. Ele é um ETF de small caps. Basicamente, ele compra empresas que ela tem um valor de mercado baixo, só que elas também são muito negociadas. Enfim, o SMAL11 nos últimos 5 anos ele rendeu ali 10%, né, por volta de 10%. Outro ETF também interessante é o FIND11, né, que ele rendeu aqui
um pouquinho mais que o Bovespa, né? Ele rendeu ali uns 4% a mais, ele rendeu ali 94%. Ele é um ETF que ele replica o IFIX. Né? O IFIX é um índice de fundos imobiliários. Né? O IFIX ele é composto pelos fundos imobiliários mais negociados na Bolsa de Valores. Bom, se você ainda não sabe o que são os fundos imobiliários, eu fiz um vídeo explicando como funcionam os fundos imobiliários, quais são as vantagens e desvantagens, os riscos. Eu vou deixar o link desse vídeo na descrição. Outros ETFs que eu acho interessante de mostrar para vocês são uns ETFs um pouco diferentes, que vão te dar acesso a mais ativos distintos. Um ETF aqui interessante é o IVVB11. É um ETF que compra cotas de um outro ETF no exterior. Né? Ele tem uma estrutura mais diferente. E esse ETF do exterior, que é o IVV, ele segue o índice SP500. Esse índice ele é composto pelas empresas de maior capitalização nos Estados Unidos. Né? Então é um pouco mais, uma estrutura um pouco diferente, né? Mais elaborada. Então basicamente a lógica é essa. O IVB 11 ele tem exposição a empresas estrangeiras, a empresas nos Estados Unidos. Então ele automaticamente ele também vai te dar exposição à variação cambial. Né? E aqui nos últimos 5 anos ele rendeu 77%. Um outro ETF aqui interessante, né, que é o China 11, ele vai te dar exposições a empresas chinesas, né, enfim, ele não teve um retorno muito satisfatório nos últimos 5 anos. E também tem o ETF, o Hash 11, é um ETF de criptoativos. Né, ele vai seguir um índice que é composto por criptoativos. Então, ele vai acompanhar esse índice e ele vai ter exposições à indústria de criptoativo. Né? Assim, nos últimos 5 anos, esse ETF não teve um retorno satisfatório. Né? É diferente, enfim, se a gente olhar tipo, alguns criptoativos específicos. Né? Mas esse ETF, basicamente, ele vai seguir o índice. Na composição do índice, vai ter vários criptoativos diferentes, né? O que influencia no retorno do fundo. Ou seja, tem ETF para quase tudo, ações brasileiras, ações internacionais, ETF de setores específicos, ETFs de países específicos e até ETF de cripto, né, como eu mostrei aqui para vocês. Como eu sempre falo em todos os vídeos, nem tudo são flores. Tudo tem seu ponto negativo, tem o seu risco, tem suas desvantagens. E o mesmo aqui ocorre nos ETFs. Bom, os ETFs, eles têm custo. São custos menores do que os outros fundos, justamente pela gestão ativa. A taxa de administração de um ETF fica ali entre 0,20% a 0,60% ao ano. Então é um custo bem baixo. Mas, enfim, mesmo assim é um custo. Né? Além desse custo, o ETF ele também cobra imposto de renda. Por exemplo, se você comprar um ETF ali a 100, daqui um mês, 2 meses ele valorizar para 120, 130, você vai pagar imposto sobre esse ganho de R$ 30 que você teve. Né? Então você paga ali 15%. Então você acaba pagando imposto no ganho de capital no caso do ETF. Um outro ponto negativo que eu acho que é importante citar é que o ETF ele replica o mercado, ele replica a média do mercado. Portanto, o seu retorno ele vai ser médio, vai ser o retorno médio do mercado, o que não necessariamente é ruim, tá? Mas se você quer buscar rentabilidade maior, o ETF ele não vai te ajudar, tá? Ele vai te ajudar a ficar na média do mercado. Então eu coloquei aqui como uma desvantagem, mas eu particularmente não vejo como algo ruim, porque por incrível que pareça, tem muitos profissionais de investimentos, muitos gestores de investimento, muitos fundos de gestão ativa que eles não conseguem ficar na média do mercado, né? É contra-intuitivo, mas acontece. Muitos fundos eles ficam abaixo da média do mercado em janelas de 1, 2, até janelas de 5 anos. Né? Então, por isso que os ETFs eles estão ficando muito famosos lá nos Estados Unidos, no exterior, em outros países, eles já são predominantes. Aqui no Brasil é um movimento que ainda está começando, mas é basicamente por isso, porque ele acaba sendo mais eficiente e acaba sendo menos arriscado, enfim, acaba sendo mais simples, né? Tudo aquilo que eu já falei aqui para vocês. Uma outra questão também é que o ETF ele acaba se expondo ao risco do mercado, que como eu falei, não é necessariamente ruim, né? Se o mercado sobe 10%, você vai subir 10%. Se o mercado cai 5%, você também vai cair 5%. Em alguns ETFs, a performance pode ser levemente diferente do índice por causa dos custos operacionais, mas no geral, para quem quer uma carteira diversificada, de baixo custo, os ETFs são assim imbatíveis. Eu acho que se não for o melhor, é um dos melhores produtos de investimentos do mercado financeiro que tem. Assim. Enfim, é eficiente, é simples, barato, mas enfim, para reforçar aqui, não é só eu que estou falando. Né?
O Warren Buffett, que é um dos maiores investidores do mundo, ele recomenda os ETFs para a maioria das pessoas. E, enfim, é fácil concordar com ele. Porque realmente, como eu já disse, é um produto simples e é fácil de investir. Por hoje seria isso. Não esquece de curtir se gostou do vídeo. Se inscreve para receber novos vídeos e se ficou alguma dúvida, é só comentar aí embaixo que eu teria o maior prazer de responder e de ajudar e de tirar sua dúvida. E se torne consciente do potencial do seu dinheiro. Até a próxima.